tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez na nossa web rádio, na nossa Dinâmico FM, no nosso Dincast, para um bate-papo super interessante com o tema que é o protagonismo do aluno, o aluno do futuro, a escola do futuro. Então é importante, nós recebemos hoje visitas muito especiais aqui no nosso estúdio, a professora Lívia Maria, que é professora de Química do ensino médio, ela que é mestre em ensino de Química, a professora Mainara, que é a nossa orientadora pedagógica, trabalhará diretamente comigo, os professores do ensino médio, ela que é doutora em Geografia, e a nossa coordenadora de inclusão, professora Daniela, ela que é mestre em Educação e Formação Humana, e também psicopedagoga clínica educacional. Então nós estamos com um time mais que especial e eu quero passar a bola para elas para que elas façam as devidas apresentações. Seja bem-vinda, professora Lívia Maria. E assim, vamos fazer uma breve síntese do que você espera para esse bate-papo sobre o protagonismo do aluno na escola do futuro. Oi, Fabrício. Oi, gente. Muito bom estar aqui conversando com vocês sobre isso. A gente sabe que existem 4 pilares da educação: aprender a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. E o protagonismo vem diretamente nisso. O aluno tem que estar preparado para lidar com várias situações dentro de sala de aula, com o conteúdo, mas sabendo conviver e depois reproduzir esse conteúdo. Então já não é mais aquela coisa assim, o professor vai estar lá, enche o quadro e ele copia e pronto. E o depois? E como que ele aplica isso? Como ele vê a química? Não só a química, e a biologia, a física, no dia a dia dele, onde ele aplica isso. Então o protagonismo entra nesse ponto também. Dentro desses 4 pilares, promovendo assim uma aprendizagem significativa do aluno, que ele vai levar para a vida dele, vai saber solucionar um problema ali, diante de uma situação, de um conteúdo que ele recebeu em sala de aula, né? Então, aula prática, aula com games, isso é essencial na formação desse aluno. Muito bem, muito bem. Então, vocês já perceberam que nossa conversa ela terá muitos conteúdos, muitas dicas importantes para você que acompanha o nosso Dincast aqui na nossa Dinâmico FM. Professora Mainara, seja muito bem-vinda. E a sua expectativa para o nosso bate-papo de hoje sobre o protagonismo do aluno na escola do futuro? Olá, pessoal. Que nós tenhamos aí um podcast muito produtivo, né, com um tema extremamente importante, que é o protagonismo do aluno, partindo dessa proposta justamente de um aluno que ele é o centro da atenção nesse momento, né? Então, partindo do aluno para que nós tenhamos aí, né, um processo de aprendizagem eficiente, né? Esse aluno, ele tem que ser percebido, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser estar no cenário, né, do processo produtivo de forma participativa, porque nós tínhamos, né, uma ideia de que partia do professor e esse aluno apenas ia ouvir, né, e a partir disso nós temos o processo de aprendizagem. Hoje não, a gente percebe que o aluno ele tem que participar, o aluno ele tem que construir o processo produtivo juntamente com o professor. Então, é nesse momento que a gente inicia uma discussão que vai ser extremamente significante e com visões totalmente diversas, né, com profissionais de diferentes áreas, justamente para que a gente possa construir aí um momento bem importante para o nosso colégio, né, para o nosso momento aqui. Exatamente, professor. Então, assim, e o legal do podcast, o legal desse bate-papo é que os assuntos eles vão surgindo e nós vamos puxando o gancho. Falando em o aluno, a professora Mainara disse que o aluno tem que ser percebido, ele deve ser percebido, ouvido, né? Nós temos aqui a nossa coordenadora, a Daniela Rezende, ela trabalha diretamente na área de inclusão, né, em todos os segmentos, e ela também é responsável, assim como todos os professores, por esse acolhimento. Então, professora, primeiramente, bom dia. Bom dia. E eu queria que você pudesse falar para todos os nossos ouvintes, né, os nossos rádio ouvintes, como que a inclusão, mas não só a inclusão, mas como que o aluno hoje, na escola do futuro, ele deve ser recebido, qual a importância desse recebimento, desse acolhimento, o aluno poder saber ser ouvido. A Camila sempre diz que o aluno dinâmico ele é um aluno que tem voz. Então, como que nós,
professores, como que nós, funcionários, enfim, educadores, podemos receber esse aluno de forma efetiva? Olá a todos vocês, muito orgulho de estar aqui nessa mesa, né, com os meus colegas, e um abraço aí para todos vocês estar aqui no nosso podcast do Dinâmico. É sim um dos fatores também para que o colégio seja aí um colégio do futuro, de fato. E para que o nosso aluno, né, Fabrício, seja protagonista, como as professoras pontuaram aqui muito bem, ele precisa se sentir acolhido aqui no espaço do colégio, em todos os espaços, pelas pessoas. E o acolhimento, ele começa logo na entrada, nessa chegada do início do ano, que é parte de um olhar acolhedor, de uma fala acolhedora, né, de acolher também a família desse aluno e as necessidades que ele tem, as demandas dele, né? E aí eu digo das necessidades de todos os alunos, cada um, né, às vezes precisa ali de um acolhimento específico, e é isso que nós vamos cuidar, desse atendimento que seja personalizado, que nós possamos ver o nosso aluno de modo individual, dentro da sua individualidade, da sua necessidade, e trabalhar muito essa questão da escuta, partindo aí, né, de acordo, né, com o que a Mainara pontuou muito bem, acolher primeiramente o professor com essa orientação pedagógica, e a partir disso partir para atitudes e metodologias, como a Lívia pontuou, metodologias ativas, onde o aluno seja ativo nesse processo de ensino e de conhecimento. E nós vamos estar aqui ao lado, né, da coordenação do ensino médio, para estar aí apoiando você, né, Fabrício, né, nesse novo ano, com muitos projetos e expectativas, e eu tenho certeza que a coordenação de inclusão vai estar aqui justamente para apoiar e para incluir todas as pessoas, para que todos se sintam acolhidos, porque o acolhimento é isso, é incluir, você se sentir parte do processo e parte do colégio dinâmico, né? Se você se sente parte, você se torna protagonista e você consegue conquistar aí suas metas e os seus objetivos com êxito e com alegria, porque nós sabemos muito bem que a parte emocional é muito importante, fundamental e essencial. Então o aluno está saudável, com a saúde emocional em dias, como vocês mencionaram no outro podcast muito bem com o professor Carlos, também da Escola da Inteligência Socioemocional, um grande parceiro, e nós estarmos trabalhando em prol desse bem-estar, porque quando você está bem enquanto ser humano, você consegue se sair bem, consegue estudar e avançar nas suas necessidades que são individuais, e poder, e por fim, fazer parte do processo e se tornar um grande protagonista aí do seu futuro. Exatamente. Então, assim, nós sempre dizemos e trabalhamos uma ideia de unidade escolar. Então, todos esses segmentos, professores, coordenação, eles trabalham em prol da unidade escolar. O Colégio Dinâmico tem buscado parcerias para que essa unidade seja cada vez mais forte. Vou começar aqui com a professora Lívia, ela que é professora de Química, né, professora? E Química é uma disciplina que ela é vista por uma boa parte dos alunos como um bicho-papão, né? Nós somos suspeitos, né? Eu, por mais que trabalho com a biologia, mas também tenho ligação muito direta com a química, né? Mas um grande desafio hoje para o mundo moderno, né? Com o mundo de luzes, né? O celular brilha, as propagandas, enfim. É você conseguir despertar no aluno o desejo em estudar química. E como tem sido isso? Como tem sido isso na prática em sala de aula, para que o aluno realmente, assim, porque a química ela é muito abstrata, né? Dentro da escola de ensino médio, na maioria. Na maioria, eu sempre digo assim, ó, quer ver um exemplo claro? É o átomo. É algo que, se você personificar o átomo, a madeira representa o átomo, mas o átomo é um modelo, confere? Então, tô certo. Então, assim, como que algo que não existe, existe, né? Se o Carlos estivesse aqui, ele partiu para o campo filosófico. Mas como, professora, o aluno se tornar protagonista hoje, né? Qual que é o desafio? Então, eu queria que você comentasse para a gente, eu sei que você usa muito algumas aulas práticas dentro do colégio e também a gamificação. Então, fala um pouquinho para a gente a respeito disso, do protagonismo do aluno hoje, por exemplo, nas aulas de Química. Isso. Primeiro, como você falou, os alunos, eles já chegam ao ensino médio, no 9º ano eles têm um contato com Química. Mas até mesmo antes do 9º, eles já chegam assim, falando, não gosto de Química. Aí você fala, mas por quê? Meu pai falou, minha mãe falou, meu irmão mais velho falou. Todo mundo falou que era difícil, né? É difícil e pronto. Aí você tem que primeiro quebrar isso. Então você vai ter que criar um relacionamento ali com os alunos, para ele perceber que o que ele vê em sala de aula, apesar de abstrato,
Faz sentido. Uma roupa minha manchou, né? Eu usei água sanitária e manchou. E aí? Foi uma reação química. Foi um fenômeno químico. O pão lá na sua casa deixou, mofou. Foi uma reação química. A gente tem que trazer primeiro pro dia a dia dele. Depois você já chamou a atenção dele, olha, então, no meu dia a dia sofre reação química. Aí a gente vai explicando realmente o que está acontecendo. Aí entra o NOx, número de oxidação, aí entra o conteúdo em si. As metodologias ativas contribui bastante, porque antigamente, bem antigamente, a gente passava, era só lista de exercício, o aluno tinha que memorizar. Antigamente tinha que memorizar a tabela periódica, gente. Tem 118 elementos químicos. Pensa só. A gente lembra dessa Eu lembro da família frase. dos metais alcalinos, dos terros, né? Hidrogênio, lítio, Pensa. Memorizar tudo sódio. isso. Agora a gente já sabe, a tabela vai vir na sua prova de vestibular. Então, já não vamos decorar isso. A gente vai ter que aprender e aplicar isso. Então, você vai aprender uma teoria e você vai resolver uma situação no seu dia a dia. Grudou chiclete na minha roupa. Como que eu posso tirar isso? O chiclete é o quê? Um polímero. Aí já vamos começar a pôr em prática. Então, como que eu posso mudar essa estrutura desse polímero? Vamos mudar a temperatura. E aí, a gente vai entender. Então, as metodologias ativas, como a gamificação, os jogos. Gosto bastante. Jogo da memória, jogo de tabuleiro, trabalho muito isso em sala e jogos online também com eles. A disputa em sala, eles gostam bastante. Cria um vínculo com o aluno, melhora o relacionamento entre os alunos e com a gente. Aí ele já quebra aquele momento e vai. E a prática, então, gosto muito da aula prática. O aluno visualiza ali uma mudança de cor, ele muda ali, libera um gás. Aquilo para ele foi mágico. Uma dúvida que eu tenho também, Lívia, essas aulas práticas, você percebe tipo, um maior envolvimento e uma maior dedicação desses alunos a partir do momento? É nítido. Eles querem sempre... Aí, principalmente, que às vezes a gente tem que fazer em grupo, né? Porque a gente tem que pensar também, a gente vai liberar muito reagente químico para o meio ambiente. Então, não dá para cada um fazer o seu experimento. Senão, o meio ambiente não vai aguentar esse tanto de reagentes ali. Então, tem que fazer em grupo. Então, o próprio grupo fala, não, você vai fazer essa parte, mas eu quero fazer essa outra parte. Eu quero misturar esse, eu quero fazer isso. Então, a gente vê ali. E aí, sempre eu lanço uma pergunta no final do exercício, ou do experimento. E eles conseguem visualizar ali melhor do que se eu tivesse só no quadro ali, mostrando, às vezes, uma mudança de carga e tal. Eles conseguem visualizar melhor. E eu observo na sua fala, professora Lívia, a questão do seu acolhimento no seu olhar, de ver que esse aluno chega já no colégio com um preconceito de que a química é difícil, que vai ser complicado, e você acolher ele, mostrar que o caminho pode ser diferente, que agora, mesmo que nós podemos ter aí alunos que às vezes têm a memória de trabalho comprometida, possui ali um laudo, né, que fala isso. Uma neurotipagem, então, um processo neurotípico, então você mostrar para ele que há outros caminhos de aprendizagem com a aula prática, por exemplo, é fantástico, sensacional e acolhedor. Isso está dentro do que a BNCC exige, né? Que nós tenhamos esse cuidado e essa inserção do meu aluno dentro das metodologias de ensino, né? Então, isso é fundamental. É dar a base, né? Que ele precisa e as condições necessárias e adequadas, a adequação, a flexibilização do processo para que todos consigam aprender de um modo universal. Até porque o aprendizado é universal. E perfeito. Inclusão também. E inclusão também. Você disse o despertar. Eu sempre digo, né, em sala de aula também, e nas reuniões com os professores, que nós, professores, não seremos o primeiro e nem seremos os últimos professores a passarem na vida escolar do nosso aluno. Então, ele já veio com uma base e ele terá outra base. Porém, enquanto esse aluno estiver conosco, nós, como professores, temos que despertar o interesse de aquele aluno ser o protagonista, como diz o Dr. Augusto Cury, ser o autor da sua própria história, né? Então, ser o autor do seu próprio livro. Então, ele tem que ser protagonista no seguinte sentido: o professor despertou, o aluno ele tem interesse de pesquisar, o aluno ele tem interesse de assistir um vídeo, ele tem interesse em produzir, e quem sabe continuar nessa área, né? Então, eu sempre digo que nós precisamos despertar o interesse do nosso aluno para que ele esteja sempre motivado. Não, e isso que você falou é extremamente importante. A gente faz um experimento, aí depois eles ficam me mandando vídeo. Vamos fazer esse? Por que isso aqui aconteceu isso? Então, instigando o aluno, né, a buscar até mesmo outras, né, opções ali dentro. Mas se a gente fizesse assim, e sempre, o interessante da aula prática é
faz. Aí aconteceu isso. E se a gente inverter? E se for o contrário? O que vai acontecer? Isso parte deles. Isso. Uma ideia assim, se a gente fizer tudo ao contrário. Metodologia ativa. E de uma forma bem simplificada, você quer saber se você atingiu o seu aluno? Se você for o motivo de conversa na hora do almoço, você atingiu o seu aluno. Porque ele vai, nossa, hoje eu tive uma aula da professora Lívia que nós fizemos isso e aquilo. Ou seja, você despertou no seu aluno, você despertou na família, falou, opa, tem pais que chegam aqui, por exemplo, e falam assim, Fabrício, eu preciso conhecer o professor fulano de tal. Falei, por quê? Falei, não, porque meu filho ou minha filha fala tão bem dele, porque eu tenho vontade. Tem interesse em conhecer, eu tenho né? vontade, Quero saber justamente quem eu é tenho esse professor. vontade de assistir a aula deste professor. Então isso, para nós que somos professores, é sinal de dever cumprido. Você despertar no aluno, você criar conexões com o aluno para que desperte nele. Né? Professora, a Dani ela vai fazendo as inserções, né, nas nossas conversas. A professora Mainara, ela é professora de geografia, né? E geografia também tem a questão da parte prática, às vezes de uma viagem pedagógica, né? Agora você chegou nessa nova função, né? Junto conosco para somar aqui na parte de gestão pedagógica e a expectativa, professora, você que vem estudando muito, se dedicando, não é? Dentro do seu estudo, dentro da sua carreira, chega para uma função agora, a expectativa. Quando se ouve aluno protagonista, despertar, conexões, qual que é a sua expectativa para esse desafio que é constante dentro da educação, professora? Com certeza, né? São grandes projetos, né? A gente tem ambições também grandiosas, Sim. né? Justamente porque eu como geógrafa, eu sempre tive uma visão da prática, né? Porque a geografia de sala de aula, infelizmente a gente, né, por conta de toda a demanda, por conta dos nossos objetivos dos nossos alunos, que é ingressar numa universidade, às vezes a gente fica muito preso ao conteúdo, né, e mais a teoria e pouco a prática, né? Então, qual é o nosso objetivo, né? Um dos nossos objetivos é conseguir promover atividades extras para esses alunos, né? Promover aulas, trabalhos a campo, fazer com que esses alunos participem de diferentes Olimpíadas, inclusive Olimpíadas de Química, né? Nós temos aí vários projetos aí para inserir esses alunos em Olimpíadas de Física, de Geografia, de Cartografia, justamente porque são momentos em que esse aluno aplica todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula, na verdade, né? eles já participam, né? Mas assim, nós queremos efetivamente que eles participem mais, se empolguem mais. Se sintam, né, exatamente. motivados, Isso. né, a participar, a buscar aí as próximas etapas, né? Porque as Olimpíadas, elas perfeito. envolvem etapas, né, que são propriamente mais teóricas e nós queremos que esse algumas aluno até avance, práticas, né? A da Isso. cartografia A cartografia nós temos aí as outras etapas que Isso. são práticas e que esse aluno alcance aí, vá até o final do percurso, justamente para se sentir motivado. Então, nós estamos aqui para isso e também, né, numa proposta justamente para que o professor, né, Fabrício, tenha aí um maior acolhimento nesse sentido, para que ele tenha condições, então, de instigar esse aluno a buscar, né, uma maior inserção desse aluno dentro dos projetos que nós estaremos promovendo. Projetos também sociais, né, Dani? Já tinha Isso. comentado. Nós estamos com a ideia, né, já estamos, né, projetando tudo para 2023, numa perspectiva de maior envolvimento dos alunos do ensino médio, que são alunos, né, que têm aí um foco mais voltado propriamente para o Enem, né, para os vestibulares, mas que nós queremos também desempenhar um trabalho aí nessa ação, tanto, né, na participação das Olimpíadas, de projetos sociais, promover aí momentos, né, de descontração associados ao processo de ensino-aprendizagem também, que é fundamental, né? Porque aí isso é o protagonismo fora da sala de aula. Isso. Ele vai ver um problema social e ele vai querer solucionar esse problema. Isso. E são temas que nós estamos discutindo, né, que envolvem aí diferentes provas de redação que esses alunos também, né, estão se preparando, então, que envolvem esses assuntos que estão aí no cotidiano, no dia a dia, estão aí em diferentes disciplinas, né, que nós acabamos discutindo, né, assuntos semelhantes também. Isso é o famoso repertório sociocultural. Isso. Então você agrega valores
não é? Por exemplo, você falou aí com a preocupação, foi fantástico a sua fala, com a preocupação do professor. O protagonismo do aluno, o protagonismo do professor, né, depende muito também da ação do professor. Então, professor, nós queremos ainda mais, né, professora Mainara, Lívia, professora Daniela, que falará melhor sobre isso, acolher ainda mais o nosso professor. O professor do Colégio Dinâmico terá ainda mais um cuidado especial, para que ele possa desenvolver ainda mais as competências e as habilidades dos nossos alunos, fazendo com que ele seja não só um excelente aluno, mas que ele seja também um cidadão, para que ele possa, quando sair para o mercado de trabalho, associado às demandas do ensino médio, associados ao protagonismo, ele consiga ser um cidadão mais consciente, ele consiga ser um cidadão mais participativo, ele consiga ser um cidadão mais justo, mais humano. Então, o colégio hoje, ele trabalha muito com a formação pedagógica, com a carga horária realmente extensa, um sistema de avaliações diferenciados, mas também ele se preocupa com o lado humano. Está aqui a coordenação de inclusão, tem o professor Carlos que cuida das emoções, todos os professores, todos os funcionários passam por treinamentos socioemocionais, não é isso, Dani? Isso. E isso com certeza reflete. A Daniela, a professora Daniela, pode falar aqui para a gente com propriedade, não é? Das mudanças que nós já podemos observar, não é? Depois de a sua chegada na coordenação, não só de inclusão, mas envolve o contexto geral. O que você pode falar, o que você pode perceber na reação que nós temos com os nossos pais e com os nossos alunos que nós lidamos diretamente com eles? Então, eu quero, baseado no que a Mainara apontou muito bem sobre continuidade dos projetos, também projetos sociais, eu quero convidar Bigodes para a nossa conversa, porque ele vai pontuar muito bem isso, né? Falando da importância da interação com o meio, da interação com o outro, desse diálogo entre aluno e professor, e o quanto isso reflete no processo de desenvolvimento cognitivo do aluno. Então, se eu estou motivado, se eu consigo ter um diálogo com o meu professor, com o meu coordenador, com a escola, se eu consigo dialogar com o ambiente que eu estou e se eu me sinto acolhido, isso como consequência positiva, né, esse aluno também vai ter o seu processo cognitivo com êxito. E algumas mudanças bem positivas têm sido feitas no colégio em favor da inclusão, mas em favor de todos os alunos de modo universal, para que cada um tenha, para além das conquistas do Enem, dos vestibulares, para que ele seja um bom ser humano, para que a formação humana esteja em continuidade e para que depois ele esteja lá na sociedade, nós tenhamos orgulho enquanto colégio de dizer: esse aluno foi nosso aluno, essa pessoa foi nossa aluna e ela tem feito diferença na sociedade. Ela tem agido e trabalhado como um bom ser humano. E muitas coisas têm sido feitas, como nós temos também oferecido workshops para os nossos professores, sim, voltados para a inclusão e formação humana, porque conhecimento ele muda o mundo, né? O conhecimento ele é fundamental e nós trabalhamos aqui no colégio com ciência, e ciência é fundamental, né? É a essência aqui do nosso trabalho. E juntamente com esse trabalho prático, né, com esse trabalho de vivência feito aí na sociedade, agora com as ações sociais, preparando os nossos professores, com certeza nós teremos alunos preparados para o mercado de trabalho, para o futuro. Quando eu digo escola do futuro, eu penso numa escola preparada emocionalmente, preparada cientificamente, com metodologias que atendam a todos os alunos, não apenas aqueles que já estão em destaque, mas todos aqueles, para que eles tenham as suas necessidades respeitadas, né, a sua individualidade respeitada, esse processo. E os nossos professores, né, estão engajados para isso, os nossos coordenadores, a escola, a nossa diretora, né, buscando cada vez mais agregar pessoas com o mesmo objetivo, que o Fabrício pontou muito bem, a unidade. Eu acredito que quando nós trabalhamos em unidade, o trabalho em equipe, a formação humana ela acontece na relação com o outro. Eu vejo nessa mesa aqui diferentes áreas, e eu vejo a Lívia falar e eu fico encantada com o poder, né, que ela tem enquanto professora na sala de aula de mudar uma estratégia e fazer com que o aluno aprenda. Aí eu vejo a Mainara com a experiência de campo, né, a experiência da ciência para o campo, que é trazer aquilo que ela estudou para a realidade ali do aluno, para a vivência, e trazer essa orientação para nós também.
E as nossas relações enquanto coordenadores, a nossa troca, cada um de uma área, mas todos falando a mesma língua, na mesma unidade, no mesmo objetivo. Então, trabalhando assim, eu acredito que nós vamos chegar a grandes voos. Eu digo que assim, alunos, né, eles vão voar lá para a sociedade, depois eles vão aplicar tudo que eles aprenderam aqui diante do colégio. E para além dos workshops, nós temos oferecido também momentos de diálogo e roda de conversa com os nossos alunos, falando, né, sobre a inclusão. Inclusão também hoje é um tema no Enem, é um tema que está sendo muito abordado e que é universal, que nós precisamos falar sobre isso, falar sobre as nossas necessidades. Todos temos, né, cada um do seu modo individual. Então, oferecer treinamento e conhecimento e capacitar os nossos professores para isso tem sido um processo que já está em andamento. Sim. E nós temos muitos projetos nessa área para o ano que vem, e eu tenho certeza que caminhando juntos nós iremos conseguir. Essa formação continuada é muito importante Sim. de destacar, né? Então, isso é um diferencial da escola. Então, os workshops, né, as palestras, os eventos que nós estamos participando mostram a importância, né, da gente estar se atualizando. Que nós, enquanto professores, né, Fabrício, Sim. Dani e Lívia, a gente sabe que nós estamos, né, nos atualizando a todos os dias, e essa formação continuada, ela é sem dúvidas, né, fundamental para que a gente possa efetivar um bom trabalho e alcançar bons resultados e alçar voos cada vez mais distantes, né? Com Isso. certeza. E hoje, o nosso colégio, falando em protagonismo do aluno, né? Porque todos os segmentos que nós estamos citando aqui, todos os pontos que foram mencionados, ele faz com que não só o aluno, o professor, a unidade escolar seja protagonista, respeitando todas as suas individualidades e as suas habilidades. E nós desenvolvemos hoje no colégio um sistema que consegue abordar cada individualidade. Então é muito fácil você trabalhar com aluno nota 10. Isso é muito fácil, né? Você vai ali, trabalha com o aluno, orienta e pronto. O nosso desafio é fazer com que o aluno 3 chegue ao 5. Que chegando ao 5, ele chegue ao 7. Que chegue ao 7, ele chegue ao 9. É um processo de construção. E como que você faz isso, Fabrício? Hoje, nós temos, juntamente com a nossa equipe de professores, a nossa equipe de gestão, direção, juntamente com o nosso material, nós temos um ciclo que nós seguimos, que é o chamado ciclo PDCA, que faz com que o aluno efetivamente seja um protagonista, onde ele planeja, onde ele desenvolve, onde ele constrói e depois ele atua no erro ou não. Então, você que está aí agora nos assistindo e quer conhecer melhor, agende uma visita posteriormente. Eu tenho certeza que depois o telefone ele vai ficar marcado aqui nesse momento, se der para colocar o telefone do colégio, para que você conheça essa metodologia que potencializa as habilidades do nosso aluno. Então, cada aluno ele tem uma habilidade. Hoje, se você pega a produção textual, eu não sou especialista nisso, mas você tem 5 competências, e dentro dessas 5 competências você tem várias habilidades que precisam ser exploradas para que o aluno atinja uma nota que o permita concorrer a uma vaga. Então, esse protagonismo do aluno, ele abrange todos esses aspectos. Não é somente no pedagógico, né? Mas na família que está presente, nas conexões que são estabelecidas dentro do colégio, fora do colégio, na relação direta com o professor, na relação com o colega, no ambiente escolar. Então, tudo isso faz com que o aluno consiga do 3 chegar no 5, o do 5 chegar no 7, né? Com que a gente consiga subir degrau por degrau, como diz o professor Leandro Carnal. O professor diz uma frase fantástica, ele fala assim, ó: paciente bom não procura médico. Paciente bom, ele precisa só de uma orientação, né? Então, o médico, ele precisa do paciente o quê? Que tenha uma outra necessidade para que ele possa orientar e curar a dor. No nosso caso, sanar, né, essas dúvidas, né, e acolher esse aluno de modo a que ele consiga, né, atingir as suas metas, e com base nessa questão do atendimento individualizado, né, Fabrício? Você comentou muito bem. Esse é o diferencial, né? Quais são as fragilidades? Nós sabemos que cada indivíduo ele tem diferentes fragilidades. E isso, professor, é resolvido quando o aluno ele é matriculado no ensino médio do Colégio Dinâmico. Nós já temos um indicativo para que isso seja resolvido com essa demanda, quando ele preenche o mapa. Então, existe um mapeamento
das habilidades, daquilo que o aluno tem mais habilidade e daquilo que ele demanda uma maior quantidade de tempo para que ele possa aprender. Então, o aluno do ensino médio, do Colégio Dinâmico, em especial do Fundo 2 ensino médio, ele consegue mapear isso. Então, isso ajuda demais o aluno a ser protagonista, porque estudar muito eles já estudam. Por exemplo, o aluno da terceira série do ensino médio hoje fica em torno de 41 horas semanais no colégio, que é uma quantidade considerável. O que acontece? Estudar, então, teoricamente, ele já estuda muito. O que ele precisa? Estudar bem. Então, com esse mapeamento que nós fazemos, tá, ele já consegue organizar, diminuir a quantidade de tempo em determinados conteúdos que ele tem mais habilidade, se dedicar mais em determinados conteúdos que ele não tem tanta habilidade, fazendo com que aí sim ele seja protagonista, fazendo com que aí sim ele tenha um bom rendimento, um alto rendimento. Então, nós, hoje, com a Escola do Futuro, com a unidade escolar, com acolhimento, com mapeamento, com as metodologias ativas, com o plano de desenvolvimento de recaixe e atuação no erro, Combo. combo, muito bem, um combo, nós conseguimos fazer com que o nosso aluno seja destaque nas melhores universidades, nos melhores vestibulares. Quando eles chegam na universidade, eu tenho relatos disso, inclusive, eles se destacam dentro dos cursos nas universidades. Então, isso para nós, como unidade escolar, desde a educação infantil, Fundo 1 lá com a Cruc, no Fundo 1 com a Luciana, no Fundo 2 com a Rosane, no ensino médio comigo, associado a todos os parceiros, isso é fantástico. A gente entende que o processo acontece e acontece de forma efetiva. Certo? Então, para nós finalizarmos o nosso encontro de hoje, eu queria que vocês pudessem mandar uma mensagem para todos os nossos rádio ouvintes, né, do nosso Dinamicast, do nosso podcast, da nossa Dinâmico FM, para que possam conhecer a escola, para que fiquem à vontade, para que possam conhecer o nosso colégio. Então eu queria, professora Lívia, que se você pudesse dar uma mensagem final aí para os nossos alunos, os nossos rádio ouvintes. Então, gente, depois dá uma passadinha aqui, né? Que ainda não é aluno da escola, venha conhecer. Tenho certeza que vocês vão se encantar com a nossa rotina aqui. Pessoal, também faço das palavras da Lívia as minhas, né? Quem não é aluno do colégio, sintam-se bem-vindos, né? Estamos aqui para melhor atendê-los, recebê-los e passar todas as informações necessárias e que tenhamos um 2023 de muita produção, porque por aqui nós já estamos preparando muita coisa boa. Até mais! Também quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, cheio de paz, amor, alegria em família e desejar um ano novo de muito sucesso, de muita alegria, muitas expectativas, que vocês saibam que nós estamos preparando com muito carinho o ano de 2023, com objetivos grandes e altos, né, com grandes voos para vocês e que com certeza nós estaremos aqui para acolher vocês, que vocês se sintam acolhidos já nos ouvindo, né, a partir de tudo que nós já falamos aqui nesse podcast, mas também que vocês tenham a certeza que nós estaremos trabalhando dia a dia em prol do acolhimento de vocês, alunos, do acolhimento das famílias de vocês, alunos que chegaram, alunos novos, alunos que já estão no colégio. E também diante da sociedade, nós estamos aqui para acolher vocês. Tem o interesse de conhecer o colégio, vem aqui, agenda uma visita, vamos aqui tomar um cafezinho, né, Fabrício? Conversar com vocês. O melhor café tá aqui lá no Nobel Café, a maior rede de livrarias do Brasil. Tem um pão de queijo delicioso e muito acolhimento. Café com acolhimento não tem erro, tá? Então nós esperamos vocês aqui com muita alegria e muita satisfação. Um feliz ano novo, um feliz Natal. Exatamente. Então, assim, mediante as palavras das professoras, né, eu ainda acrescento que 2023 no Colégio Dinâmico já começou, tá? Nós já começamos 2023. Eu costumo dizer para os meus alunos que faltam exatamente 349 dias para o Enem, tá bom? Então, assim, nós já começamos o ano de 2023 com planejamentos, com ações já, com mudanças na estrutura física do colégio. Então você que ainda não conhece e quer conhecer o ensino médio, você que já faz o ensino médio e quer algo diferente, venha nos conhecer. Nós temos um prédio exclusivo para o ensino médio, uma estrutura exclusiva para o ensino médio, um material diferente. Os resultados estão aí. Hoje nós estamos com 96% de aprovação.
Então, nas melhores universidades do Brasil e fora, inclusive a Universidade de Bragança, nós tivemos alunos que foram para os Estados Unidos, enfim. Então, assim, venha nos conhecer, e eu digo que 2023 já começou no Colégio Dinâmico. E aproveitando aqui a deixa, quero desejar um ano novo próspero, recheado de muitas alegrias, muita saúde para todos vocês, e dizer que muitos outros episódios virão, muitos outros Gymcasts virão, e você é nosso convidado para conhecer a nossa estrutura, participar, e com certeza será convidado para vir aqui bater um papo conosco na nossa web rádio, na nossa Dinâmico FM. Fica o convite, fica os meus agradecimentos pela atenção, obrigado professoras, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.